Programa Falando de Vinho. Um oferecimento Vitória Osteria e Carne, Solina Parrilha e Restaurante. Meus amigos, começa aqui mais um Falando de Vinho, sempre ao lado de Vitor de Freitas, sommelier, professor, doutor em vinhos. Isso aí quem inventou fui eu, isso é por minha conta, tá? E é doutor mesmo porque todos os dias, todas as vezes que eu venho aqui para bater um papo com o Vitor, é um banho de sabedoria sobre vinho. E isso, né, ele está dando uma parcela do conhecimento para você. E se fosse você, eu aproveitava. Tá tudo bem, Vitor? Seja bem-vindo. Obrigado, CH, mais uma vez. Doutor de vinho, a gente brinca isso aí, mas uma coisa que eu não quero ser é chato, cara. Pelo amor de Deus. Eu venho aqui para fazer um programa com o pessoal para tirar também esse estigma, né? Esses caras que ficam falando de vinho, ficam cheirando vinho, é tudo chato. Não é por aí. A gente quer passar informações, para a galera aproveitar melhor aí esse mundo do vinho. E além de conhecedor, ele é um dos professores da SBSOM, que é a Sociedade Brasileira de Sommelier. Ele é professor de Portugal. É isso? Eu dou 2 matérias lá atualmente, né? Eu faço vitivinicultura, que é minha paixão, que eu fiz agronomia, me formei em agrônomo, e Portugal, que é o que eu gosto, né? Você tem que se especializar em alguma coisa, né? É tanto vinho nesse mundo aí que se você não pegar um para... Que nem médico, né? Se você não tiver uma especialidade, é muito complicado você conhecer de tudo a fundo. Não dá para ser clínico geral do vinho, né? É mais complicado. Dá para ser, entendeu? Mas você conhecer de verdade, a fundo, aí já é mais complicado um pouco. Nós estamos aqui na Solina Churrascaria, em Campinas, no bairro de Sousas, agradecendo mais uma vez ao Cleiton, gerente, ao Emílio, à dona Neide, ao Matheus, pela recepção que fizeram mais uma vez conosco. Já gravamos um programa, estamos no segundo, porque é uma continuação, né? Certo. O primeiro a gente falou de Sauvignon Blanc, de vinhos brancos, frescos, do Chile, e agora a linha, vocês estão vendo aqui o Montes Alfa, Syrah, né? Chileno, e é de propósito. Foi escolhido a dedo pelo Vitor, que conhece tudo de Chile também, para passar um pouquinho do que significa o Chile agora com uvas tintas, Vitor. Então, é um prazer, como falei anteriormente no primeiro programa, quando a gente deu início, né? A Montes, além de ser uma baita de uma vinícola, ter produtos excelentes, quando eu vi que tinha na carta da Solina essa possibilidade, eu falei, não, a gente tem que mostrar para o público que, além de ser a Montes, tem também esse carinho que eu te falei, né? Primeira visita que eu fiz com a minha esposa, primeira vinícola que eu conheci quando eu comecei no mundo do vinho. Foi tão bacana a recepção, foi tão legal, os vinhos tão bons. E aí que eu fiz amizade com o proprietário, né? A gente mantém até hoje contato. Quer dizer, eu falei, vou brindar os nossos telespectadores com um vinho realmente fora de série, né? Esse já é um vinho topo de gama, como o pessoal chama. Para o pessoal saber, a Montes Alfa não é patrocinadora do programa não, tá? Aqui a gente traz dicas de verdade, dicas importantes para você que quer decidir sobre o vinho, quer conhecer um pouco mais, nesse caso, nesse programa do Chile, são apenas dicas. E o Vitor só vai falar aqui de vinho que ele atesta, assina embaixo. Não dá para ser fica diferente, complicado. Né? Vamos dar a dica aqui de vinho duvidoso. Não é o caso, muito pelo contrário. Pelo contrário. Quando eu vi esse vinho na carta, eu falei, puxa, tudo a ver. Carta né? da Solina, tá, gente? A carta da churrascaria, né? Efetivamente um restaurante de frutos do mar, mas tem uma carta de vinhos aqui fantástica. Quando eu vi, eu falei, poxa, tudo a ver, porque a carne já é ótima, né? O vinho tinto, né, desse jeito, um vinho potente, um vinho encorpado, pede uma boa carne também. Aí quando eu vi, e era da Monte, eu falei, poxa, eu vou começar por aí, por quê? O pessoal conhece muito o quê? Cabernet Sauvignon, Carmené, se fala da Syrah no Chile, fala. Mas desse vale que a gente vai hoje provar, que é o Vale do Colchagua, isso foi uma outra dica de ouro, tá? Deixa eu já me adiantar. O brasileiro viaja bastante para o Chile, tem essa possibilidade, nós estamos próximos, a gente compra muito vinho chileno. O pessoal fica muito ali por Santiago porque tem várias vinícolas ótimas ali em volta. Sim. Né? Mas você indo para o Vale do Casablanca para provar vinhos brancos, e se você tiver a oportunidade de visitar o Vale do Colchagua, né, indo para uma cidade chamada Santa Cruz, que é perto também,
você vai passar por esse vale que tem simplesmente as vinícolas mais bacanas, do meu ponto de ver, do Chile em termos de qualidade. Depois a gente, só para citar algumas, né? O pessoal conhece bastante, né? Casa L'Apostole, a Montes Alfa, a Villemanet. Quer dizer, você está ali num vale de excelência, com os vinhos maravilhosos, vale a pena a visita. Você sabe que eu confesso, fiquei surpreso quando você falou de vinho chileno tinto e você sugeriu um Syrah. Então, normalmente não acontece. Todo mundo faz Chile tinto Carmenère. Ou Cabernet Sauvignon. Nem sempre. A Carmenère tem uma história legal, né? Eu acho que vale a pena a gente contar aqui um pouco mais de detalhes. Alguns países têm uvas emblemáticas dele, né? O Uruguai, a Taná, certo? Nós temos a Malbec na Argentina e no Chile todo mundo fala Carmenère, Carmenère. Só que a Carmenère é uma uva assim que foi descoberta por acaso, né? Ela estava misturada com a Merlot, principalmente, e quando o pessoal ia colher a Merlot, se deparava com um certo amargor, uma uva mais verde que não chegou na maturação. Foram descobrir, chamaram um especialista francês, foram descobrir que era Carmenère, que estava praticamente extinta na França devido à filoxera, uma praga que deu lá no século passado. Aí, quando eles descobriram, aí o que eles fizeram? Adotaram a Carmenère como uma uva chilena, uma uva emblemática para o Chile, só que é uma já mais difícil. É uma uva que tem que ser realmente muito bem cuidada, muito bem tratada, como fala na minha matéria de vitivinicultura. Você tem que realmente ter muito cuidado com a Carmenère, principalmente na produção, na produtividade e no ponto de colheita. Se você tiver uma Carmenère colhida um pouco antes, vai te dar um pimentão, aquele sabor amargo, aí o pessoal já vai olhar, cara, mas isso é Carmenère do Chile? Você sabe que eu tenho um pouco, eu confesso, eu tenho um pouco de preconceito nisso. Exatamente. Não é só você não. Todas as vezes que tem uma oportunidade de tomar um Cabernet Sauvignon chileno ou um Carmenère, eu dou um passinho atrás, eu tomo. Então, eu acho que a gente tem, no meu conceito, tem que tomar de tudo, né? Só a litragem e o tempo vai dar uma experiência para você poder falar com propriedade de vinho. Agora, essa pirazina, esse pimentão, é uma coisa que não me agrada, Vitor. Mas não agrada a ninguém. Isso aí, normalmente, quando acontece, né? Quando você tem isso como característica da uva num bom vinho, beleza, mas aí é raro. Raramente é sinônimo de qualidade ou de característica. Normalmente é defeito. Normalmente você tira ponto do vinho quando você tem isso. E não é só você não, né? Minha esposa, minhas amigas, quando você se depara com uma Carmenère que não é boa, aí, como eu falei, é mais difícil. Você tem que ter um pouco mais de litragem, um pouco mais de estrada para conhecer o produtor. Normalmente uma Carmenère de top já é um pouco mais caro, porque você tem que ir para uma gama acima, diferente de uma Cabernet Sauvignon, que você pode ter uma Malbec, né, argentina, você pode ter um vinho mais simples, mas já de boa qualidade. Carmenère já é complicado. Nós estamos falando de Syrah, mas eu me permita, não é defeito, mas essa característica do Carmenère, do Cabernet Sauvignon chileno, porque os dois tendem para essa pirazina, esse gosto. São uvas diferentes, mas não que é defeito, mas essa característica muito parecida. Por que isso, Vitor? Porque, como te falei, ambas, a Carmenère nem tanto, mas a Cabernet Sauvignon é o tempo de maturação. Então, para ela atingir o grau máximo de qualidade, de maturação do fruto, tem que demorar muito tempo, tá certo? Se você colher errado, você vai ter essa pirazima, principalmente na Carmenère e na Cabernet Sauvignon. Tem relação com a chuva, com o tempo? Exato. Eles colhem antes para não pegar a época da chuva, só que ele resolve o problema da chuva, mas cria o problema da pirazina. Aí a gente começa a entender por que um bom vinho tinto de Cabernet Sauvignon ou de Carmenère tem que ser top, aí ele começa a ser mais caro. Por quê? Você tem que ter microparcelas, produtividade menor, mais bem cuidado, um terroir realmente específico, longevo. Aí o que acontece? Você não vai ter alta produção. Para você ter alta produção, você não vai ter uma boa qualidade de fruto. Aí o que acontece? Você vai ter grande volume, mas de má qualidade. Obviamente é o que está inundando o mercado. Você tem muito Cabernet Sauvignon, você tem muita Carmenère, mas a qualidade já deixa um pouco a desejar para quem gosta de vinho, para quem aprecia um vinho tecnicamente bom falando. Bom, Vitor, vamos voltar para o Syrah aqui, porque a gente já viajou para caramba. Fala um pouquinho desse Montes Alfa, dessa característica, desse vinho que já a gente vai degustar aqui. Então,
Por que eu escolhi? Porque o Vale do Colchagua já é um vale de excelência para tinto, né? Você tem desde vinícolas de tamanho maior com vinícolas boutiques. Os vinhos são muito bons. E a Chyrrah, desse produtor aqui, ele está num declive, tá? Está numa pequena montanha, específico para ele. Então, eles escolheram um terroir para o Chyrrah. Aí depois você começa a ter o quê? Ter colheita manual, você começa a ter uma micro parcela, uma produtividade menor. Então, o produtor vai lá, essa aqui, nossa, vai sair uma fruta maravilhosa e eu vou elaborar um Chyrrah de ótima qualidade, que é esse que a gente está tendo, entendeu? Então, você vai ter as características da Chyrrah, você vai ter um vinho encorpado, um vinho equilibrado, a gente vai degustar aqui agora, a tendência é essa, com todas as características da Chyrrah, que é o quê? Chocolate amargo, frutas negras e frutas azuis. Então, você vai ter realmente um vinho muito bom, num vale muito bom, diferentemente do que as pessoas normalmente conhecem. Porque às vezes o cara vai chegar aqui e falar, que vinho que eu vou escolher da carta? Vai para o Cabernet, vai para o Cabernet Sauvignon, de repente passa batido na Chyrrah. Entendeu? Eu acho que é para isso que é bacana a gente dar dica pro pessoal. Gente, tem um baita Chyrrah, de um baita vale, de um baita produtor. Vai que você não vai errar. É curioso, tudo isso que você está colocando é no mínimo curioso para mim, né? E para a maioria das pessoas que estão em casa. Tem gente que nem associa Chile com Chyrrah, jamais vai passar pela casa, como acontece aqui no Brasil ou em qualquer lugar do planeta, né? Nem sempre as uvas mais famosas, mais relacionadas com o país, como a Argentina, o Malbec, Exato. No Brasil agora o Merlot, não é? Que é a uva que está sendo adotada pelos produtores brasileiros. Posso dar uma dica também aqui para o pessoal? Ontem eu abri no domingo, acabei de tomar ontem, um Chyrrah nacional de uma cidadezinha próxima nossa aqui, chamada Pinhal. Um dia nós vamos gravar lá, se Deus quiser, em Pinhal, e vamos mostrar que vinho maravilhoso a gente está fazendo. Olha que loucura. Doido, né, cara? Muito doido. Bom, continuamos aqui na Sulina, vamos para um rápido intervalo comercial. Sulina fica em Campinas, Churrascaria Sulina, no bairro de Sousas. Vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente vai degustar esse Montes Alfa Chyrrah e falar um pouco mais de vinhos chilenos. Aguardem. Estamos de volta com o Falando de Vinhos ao lado do Vitor aqui. Vitor de Freitas, faça as honras da casa da Sulina. E agora a gente vai degustar o que mesmo? Um Chyrrah do Vale do Colchagua da Montes, Vinícola Montes. Vamos tomar? Não vejo a hora, por favor. Você vai se surpreender, no mínimo. De cara, eu não sei se dá para pegar, depois aqui a gente vai passar uma imagem mais fechada para o nosso pessoal, que é uma outra dica legal também. Né? Aqui em cima tem Você viu que tem uma pontuação aqui? 93. 93 pontos. O que significa isso? Isso aqui é um guia muito importante no Chile e na América do Sul hoje. Chama-se o Dercochados. Tá? Do Marcelo Tapia, é um cara que já faz esse Dercochados há muitos anos. Eu tenho uma coleção deles aqui. É muito interessante. Hoje ele tem também não só Chile, mas ele classifica Argentina, tem Brasil já também, e tem alguns de Uruguai. Então, se você quer, por exemplo, eu quero ter um norte, né? Estou indo viajar ou vou comprar um vinho, vou por onde? Se você tiver acesso ao Dercochados, pode comprar, que realmente é um guia sério, bem feito, já de muitos anos, então o cara já tem um balizamento legal, entendeu? Então, 93 pontos já estão de muito bom para cima já. Isso aí. Viva! Viva! Tintim. Então, vamos lá, dá uma olhada. A gente começa pela cor. Só a cor já dá para mostrar para você que é um vinho bem extraído, né? Isso que eu aprendi é um vinho bastante... Eu aprendi com o Vitor, viu? Bota um fundo branco aqui, Põe né? um fundo branco, não é? Para você ver efetivamente a transparência ou não do vinho. Esse, por exemplo, outra coisa ver muito pouco. Uma coisa quando fala, mas esse vinho ele é encorpado, é um vinho extraído ou não, você pode botar o dedo atrás. Também. Se você não conseguir enxergar o seu dedo, já é uma dica de que o vinho realmente é um vinho com bastante extração. Sim. Bastante cor, né? Bastante
contato com casca. Porque Mas isso o não que tem dá relação com a qualidade. Não. É uma característica. É uma característica. Mas por quê? Quanto mais tempo o vinho fica em contato com a casca, né, o mosto, mais cor ele vai extraindo. Porque Ok. a cor do vinho, a maioria dos seus aromas e da qualidade do vinho, vem do contato com as cascas no vinho tinto. Tá certo? Então, quanto mais tempo, mais extração. Agora, você tem que ter um baita de um fruto, né, de uma uva de excelente qualidade, para você poder extrair e ser bom. Porque se você extrai muito e é ruim, aí a coisa complica. Entendeu? Vamos sentir. Você viu? Olha que delícia, né? Aqui tem tem frutas negras aqui, não é? Frutas negras, mas tem uma coisa interessante aqui. É fruta vermelha madura, quase compotada. Né? Não sei se você percebe aqui um toque Geleia? de geleia. Né? Eu sinto pimenta também. Pimenta negra é a chave aromática da Chirá. Tô indo bem, viu? Tá? Tô indo bem. É que ele não fala nada, mas ele está fazendo curso sommelier também. Tem que aprender com os mestres, né? Não, Aliás, cara, não é só o Vitor, lá tem muita gente fera. E a gente tem essa alegria. Eu, pelo menos, sou apaixonado por vinho. Então. Né? E aquilo é um banho de sabedoria, de conhecimento. É vale a pena. Você tocou num assunto legal para a gente passar também para o pessoal. Você gosta de vinho? Vale a pena fazer um curso. Vale muito a pena. Vai fazer um curso básico, são 5 aulas, você já vai aprender isso aqui que a gente está fazendo, é muito simples, né? Você, quando vai fazer uma degustação técnica, uma avaliação do vinho, você avalia muito mais coisas, tá certo? Mas a gente não vai ficar aqui falando, cheirando um monte de coisa e tal, está aqui para dar dica para o pessoal. Mas olha que Chirá, você falou da pimenta negra, é a chave aromática da Chirá, tá? Mas aqui tem a fruta negra, tem a fruta, sabe aquele toque de blueberry, sabe aquela frutinha azul? Que tem geleia. Né? E a geleia por quê? Como eu te falei, para você chegar nesse nível de vinho, a fruta tem que estar madura, no ponto excelente de maturação. É um vinho que tem tudo a ver com carne, né? Uhum. Mas, ó, nossa, gente, é um... Vamos dar uma dica pro pessoal. A hora que você está degustando um vinho tinto e você quer saber se o vinho realmente tem qualidade, você percebe uma coisa, ele tem que ter equilíbrio. Você tem muito corpo, certo? Você tem muita extração. É um vinho, obviamente, que passou por madeira, deve ter informação no contrarrótulo, mas um vinho desse naipe passou um tempo em barrica amaciando os taninos. Só que você percebe o quê? Ele não agride a sua boca. Ele é um vinho macio. Mas aqui tem né? acidez, Exatamente. tem tanino, mas tudo equilibrado. Equilibrado. O equilíbrio vem do quê? Da acidez, porque a acidez, ela combate, vamos dizer assim, equilibra o álcool, que é para esquentar a sua boca, e a acidez refresca. Né? E isso tem que estar em equilíbrio com o corpo do vinho. Quando você tem esses vetores todos em equilíbrio, aí depois você vai para o quê? Para a qualidade do tanino. Você tem um monte de tanino aqui. Você tem um monte de corpo, né? Você sente na boca. A boca, até agora, faz 15 segundos, ela está amarrando. Ela vai ficar. Mas entendeu? não é um amarramento desconfortável, não, Exato. é gostoso. Aí isso é uma coisa que só você degustando e prestando muita atenção na diferença entre amarrar a boca como banana verde, tá? E amarrar a boca com tanino, de quantidade de tanino. Aqui tá na cara que tem um monte, né? Só que tanino fino, tanino de qualidade. Aí você vai o quê? Como é que você vai limpar esse tanino da sua boca? Comendo uma baita carne. Entendeu? Então, aqui na Sulina de preferência. Isso aí, para quem gosta, né? Eu lembro uma viagem que eu fiz pro Uruguai com um grande amigo meu, com o Ari, e a gente só não comia carne com vinho de manhã porque a mulherada ficava brava, as esposas não gostavam. Mas se deixasse, a gente ia comer bife de chouriço e tomar taná e vinho tinto o dia inteiro, do café da manhã à noite. Cara, sensacional. Bom, esse vinho tá aprovadíssimo, né? Não, esse aí é delicioso. Muito bom. Bom, já que a gente está falando de Chile, a gente já fez um programa só de vinho branco, né? E de Chile. Né? Nós estamos fazendo agora a degustação de um Syrah e eu queria que você aproveitasse. Falamos já muito do Cabernet Sauvignon, falamos também do Cabernet, né? Coisa toda. E o que tem de mais de uva, de vinho tinto no próprio Chile? Agora, assim, as uvas realmente importantes, tintas, né, no Chile, são essas. Cabernet Sauvignon, Carmené, Syrah, Merlot. Temos alguns Petit Verdot excelentes, né? A gente aqui não tem problema de falar. Eu sou fã do Chasque, né? Não só eu, minha esposa também. É um baita vinho de 100% Petit Verdot. Às vezes um toquezinho de Merlot, de Cabernet Sauvignon. É um vinho excelente. Agora, o Chile, ele tem do norte, lá do Atacama,
já estão fazendo vinho muito próximo ali no Vale do Elqui, né? Assim como no Biobío, que está quase na Patagônia, você tem vinho no Chile inteiro, certo? Então você começa a pensar, poxa, mas como é que eu vou diferenciar? Aí vai o quê? A mão do produtor. Então o cara escolhe o melhor terroir que ele tem ali no Vale do Elqui, que está quase no deserto, e está fazendo o quê? Um Shiraz totalmente diferente. Já é um Shiraz com muito mais frescor, com muito mais acidez, um vinho mais tânico, mais rústico ainda por cima, sabe? Mas com uma acidez vibrante. Então hoje você tem Shiraz de diferentes locais. Você quer ver um Shiraz bacana? No Vale do Casablanca. É mesmo? É mesmo. Eu tomei um da Vilar que ele foge totalmente a isso daqui. Aqui a gente tem uma fruta mais compotada, mais geleia, mais madura. Lá não. Lá já é uma uva bem mais fresca, né? Uma nota de frutas negras e vermelhas mais frescas, com uma baita de uma acidez e com muito mais assim elegância. É lógico, não é um vinho tão encorpado que vai ficar na tua boca, mas é um vinho elegante. Então é a mesma Shiraz, só que em lugares diferentes, de um vinho diferente. Isso é muito importante. Por isso que precisa entender de geografia. Você tem que entender de terroir. Se você não entender de geografia, de terroir, você vai ter mais dificuldade. É chato? Não é que é chato, é complexo. Não é só você prestar atenção, entendeu? Porque você vai lá, você vai comprar um vinho bacana. Que vinho você vai comprar? Ah, não sei, eu quero comprar um vinho tinto chileno. Tá bom, mas você vai acompanhar com o quê? Qual é o seu objetivo? Né? É só brindar, comer uma pizza, ou você vai comer uma carne, ter que ser um vinho mais encorpado? Ou uma massa, ou um peixe, entendeu? Então, lembra que eu falei que nós temos outras uvas tintas no Chile hoje aparecendo? Eu tive a oportunidade de degustar uma Cinzó, né? Pensa num vinho bom para comer com pizza. Sensacional. Que loucura. Muito bom. Por quê? Ele tem o que a gente precisa. Você não pode pegar um vinho desse e comer com uma pizza, né? Você vai passar por cima, vamos dizer assim. Mas ele tem um vinho mais leve, ao mesmo tempo frutado, com sabor e bem feito, com uma qualidade de tanino ótima. Eu achei excepcional. Então, assim, você tem que pensar que você tem diferentes terroir. Vai pensar o seguinte, bom, eu vou pegar um vinho da onde? Ah, esse vinho aqui do Vale Central, do Vale do Maipo, um típico Cabernet Sauvignon chileno, ótimo. Mas eu quero uma coisa diferente, vai buscar um Pinot Noir da onde? Da Patagônia chilena, né? Eu quero um Pinot Noir com um vinho mais leve, vai para o sul do Chile, vai para o Biobío, vai para o Vale do Limari, que é um vale fresco também, entendeu? Então não custa nada você pesquisar um pouco antes, por isso que eu te falei, o Descorchados é uma linha, entendeu? Você procurar um bom produtor, uma outra linha. Porque esses grandes produtores, ele tem terroir, ele tem plantação em vários locais do Chile. Não é porque ele é eu sou um construtor, não. Ele tem vinho, ele tem vinhedo em vários lugares do Chile. É super interessante isso no Chile. A gente não pode deixar de falar das DOCs de vinhos tintos do Chile. Então, as DOCs, por isso que eu falei, quando você pegar no mapa, né, que a gente vai colocar para eles ali, você vai ver o seguinte, nós temos diversos vales e que no Chile são as DOCs deles, certo? Então você vai ter lá Limari, Curicó, Colchagua, você vai ter Biobío, você vai ter uma série de vales que vão trazer determinadas características daquele vinho que você está procurando. Muito bem. Bom, você recomenda vinho chileno então, né? Totalmente. A gente tem facilidade de acesso, né? Você sabe que você mudou minha opinião sobre vinho chileno, tá? Eu quero mudar um grande amigo meu. Tem um grande amigo nosso que ele ainda está resistente e ele fala, não, vinho chileno é tudo igual. Eu falei assim, já foi, entendeu? Por que o pessoal está procurando? Justamente sair dessa mesmice. Esse Shiraz é um exemplo vivo de que vinho chileno não é tudo igual. Exatamente. Está falando uma pessoa que, antes de conhecer o Vitor, não é, tinha preconceito por causa da história da pirazina, que em alguns produtores tem. Mas isso aqui, esse produto, que você encontra, se quiser, no Moya Wines, no Cambuí, em Campinas, é absolutamente diferente do que você conhece em termos de vinho tinto no Chile. Vale a pena. Vale. Não é? Vale a pena. O pessoal hoje tem feito... E não podemos esquecer também que nós temos grandes enólogos no Chile, correto? E qual é a alquimia? Onde entra a mão do enólogo? Nos blends. Então hoje, poxa, você tem acesso a uns vinhos maravilhosos, né? Acabei de tomar um Tributo 4 de um amigo nosso que indicou. Olha, você tem vinhos excelentes. Então você tem hoje, desde os famosos Dom Melchor, né? Os famosos Alma Viva, até vinhos de excelente qualidade, a preços mais acessíveis. Por quê? O pessoal está buscando o quê? Vamos sair dessa coisa de Cabernet Sauvignon amadeirado, vamos sair do Carmené e vamos procurar o quê?
vamos procurar qual o melhor terroir para fazer o melhor vinho possível. Vitor, eu quero te agradecer. Antes, brindar. Nossa, é um prazer. Esse programa maravilhoso que nós fizemos aqui na Sulina, né? Carnes, peixes, frutos do mar em Sousas. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. É um prazer. Vamos em frente com o falando de vinhos vinho. aqui. Se Deus quiser, vida longa. Viva! Até o próximo programa. Programa Falando de Vinho. Um oferecimento Vitória Osteria e Carne, Solina Parrilha e Restaurante.